Ainda nós temos domingo nessa direção que nós temos, em todas as novas alianças, janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente revê os 7 pilares da igreja Nova Aliança, e eu quero só relembrar você os 4 primeiros, e hoje a gente entra nesse 5º. Então, esses 7 pilares são 7 colunas de entendimento. Nós somos uma igreja que cremos na Bíblia como nossa regra de fé e prática, com especialidade do Novo Testamento, mas Deus nos conduziu isso. O primeiro pilar da igreja, nós temos uma igreja, um ministério, que a nossa prioridade número 1 é amar Deus, e não podia ser diferente, onde Deus é prioridade, a razão de todas as coisas. O segundo pilar é amar pessoas, compreendendo que toda espiritualidade madura, toda espiritualidade genuína em Deus, ela precisa tocar em gente. Não tem fé individualista, não tem fé que não toque em gente. Quem tem paixão por Deus, terá compaixão por pessoas. Alguém pode não amar Deus e cuidar de gente, pode. Um ateu pode fazer isso, um humanista. Mas um cristão não pode ser um cristão que declara seu amor a Deus, e esse amor não leva a importar com o plano que Deus tem para toda a humanidade. Nós somos agentes de Deus para implantar o seu reino, os seus valores e o evangelho a todas as nações da terra. Somos uma igreja da palavra, não nascemos de um sonho. Nós não somos uma igreja que alguém teve um entendimento, uma visão, e aí montou uma igreja. Não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ou esse livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dele. Com especialidade do Novo Testamento, somos um povo da palavra. O que ensinamos é respaldado na Bíblia. O centro da igreja é a palavra de Deus. Mas em 4º lugar, somos uma igreja do poder contemporâneo. Nós cremos que não cessou o que Deus fez na igreja primitiva. Por isso somos o povo que ama a palavra, que a igreja primitiva não tinha, e amamos o poder que eles tinham. A igreja primitiva não tinha só tinha parte do Velho Testamento. Ela não tinha o Novo Testamento, mas era uma igreja que vivia pelo poder do Espírito Santo. Nós hoje temos a Bíblia que eles não tinham, e temos o Espírito Santo que eles tinham. Nós queremos andar no poder do Espírito, queremos que tudo que está na Bíblia, no Novo Testamento, que a igreja primitiva viveu, nós também podemos viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se não está acontecendo aqui é porque nós não cremos, mas está à nossa disposição. Amém? E somos uma igreja, que é a nossa coluna de hoje, mas vai passando a 6ª, de santidade é que eu vou falar. A 6ª é uma igreja de liberdade, e uma igreja que vive por revelação. É o que nós vamos falar domingo que vem, se o Senhor nos permitir. Então hoje, eu quero conversar com você sobre o desafio de ser uma igreja que trabalha por santidade. A palavra santo, no hebraico é kadosh, não é? Parte das novas alianças de Imperatriz tem um dos nomes, um dos atributos de Deus. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, Senhor, Moriá, o Senhor provê. E santidade é a palavra kadosh. Santidade, antes de qualquer coisa, irmãos, não é uma regra, não é uma axiologia, não é uma lista de coisas para fazer e para não fazer. Isso é religião. A santidade é resultado de um relacionamento com Deus. Se eu amo a Deus e temo a Ele, eu vou buscar uma vida de santidade. A palavra santo quer dizer separado. Separado. Nosso Deus é totalmente santo, é único. E essa santidade Ele exige de nós. O cristianismo mudou as nações da terra por seus valores éticos e morais. Nós somos de uma cultura judaica em que o Senhor revelou a eles e passou a nós a partir
da interpretação do nosso próprio Senhor e Senhor da igreja, que é Jesus, os valores éticos e morais alteraram o mundo em todas as áreas. Por isso, a santidade é o lema da igreja. Nós somos ridicularizados durante os séculos por nossos valores éticos e morais. Mas hoje, você tem uma Europa rica e que ainda muitos valores morais estão lá dentro. Deus foi abandonado pela maioria deles, mas os valores estão lá e estamos orando para o Senhor avivar, tocar fogo naquele continente, e estamos lá cooperando com isso. Então, santidade, ela tem a ver com se afastar, se separar. Santo, na cultura católica romana, o santo tem a ver com uma imagem de um homem ou de uma mulher da história que foram santos. E parece que a santidade ficou algo distante de nós. Através de Jesus, nós podemos viver essa santidade. Então, essa santidade aqui não é ausência de pecado, irmãos, mas é uma vida de temor, e como eu vou lhe dizer daqui a pouco, aonde não tem nada me acusando. Das coisas mais lindas que Deus fez na minha vida foi esse entendimento de poder ser santo em um mundo imoral e sujo, como que vivemos. Por isso, santidade é resultado do nosso relacionamento com Deus. E nós adoramos hoje aqui essa última canção, com que eu vou ler agora em Hebreus 12, o versículo 14 e o 15. Glória a Deus. Vamos ler comigo todos vós. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos repetir. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Volte para o 14, por gentileza. Efésios 4, 24 diz que a revestir-se do novo homem, da nova pessoa, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Mas segura aqui, irmãos, ninguém vai ver, ninguém o vê dessa intimidade. Nós não veremos Deus na sua glória, na sua majestade, no seu poder. Mas eu não posso desfrutar de uma intimidade com Ele sem santidade. Irmãos, e através de Jesus essa santidade é possível. Eu vou continuar sendo pecador, mas através de Jesus, por Ele, eu vou até Deus. E é claro, irmãos, que essa santidade que vai ser gerada em nós, ela é resultado de um caráter transformado, que vai me tornar com valores parecidos com o de Jesus. A minha fala vai refletir isso, os meus sentimentos, meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus valores vai refletir isso. Então, santidade é algo possível. Você pode dizer amém? Eu quero falar dessa santidade possível para você. Sem santidade eu não posso ver a Deus, eu não posso ter intimidade com Ele. O pecado me afasta dEle. Por isso que através de Jesus eu chego a Ele, pela justiça dEle, pelo sacrifício dEle, eu chego a Ele. Mas irmãos, a santidade aqui, ela é resultado de um temor. E quando eu falo isso, irmãos, esse temor não é um medo de Deus, é uma mistura de respeito, pode botar uma pitada de medo aí, é a consciência de quem Deus é. A santidade, ela caminha com a responsabilidade,
A santidade caminha com essa aliança que eu tenho com Deus. A santidade, irmãos, eu olhando para aquilo que Deus espera de mim, porque Ele agora me ajudou e me ajuda a que isso seja possível. Então diga comigo, a santidade é algo possível, amém? Possível por Jesus. Ou você vai se tornar um religioso, extremamente opresso, por não levar em conta os valores do Senhor. Mas quando você junta o versículo 15, que eu junto a graça de Deus, e aí a Bíblia vai falar de santidade, dando ênfase nos relacionamentos. Ninguém poderá ser santo se essa santidade não chega nos relacionamentos. Por isso o meu viver e o seu viver precisa ser revestido dessa santidade. Vamos ler comigo, coloque aí meu filho, Efésios 4, 24. Mulheres, vão ler comigo? A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia! Então, irmãos, a verdade da Bíblia, do que é pecado ou não, vai nos conduzir nessa caminhada. Quando Jesus Cristo veio e morreu em meu lugar, numa morte substitutiva, para quando eu não consegui, Ele conseguir por mim, compreendendo que a santidade, ela deve ser crescente na minha vida. Se espera que no decorrer dos anos, eu tenha vencido áreas da minha vida em que eu me submeti ao Senhor. Nós buscamos como igreja meios de crescer em santidade. Quem quer viver separado, eu disse pela manhã que uma percepção clara que veio no meu espírito. A santidade, ela coloca cercas que servem de proteção para mim, limites que vão me fazer andar em liberdade, que é o assunto da semana que vem. Uma pessoa santa, irmãos, ele não é alguém feliz, ele é alguém alegre, ele é alguém que é protegido. A santidade é uma proteção. Uma pessoa que é santa nos seus relacionamentos sexuais, no seu casamento, nunca vai ter uma doença venérea ou outra doença ligada ao sexo. Mas para alguém, ele vai achar que fidelidade é algo cafona, besta, ultrapassado. É uma proteção. Alguém que não usou, que não foi santo e não usou bem a sua liberdade, está lá no presídio. Outros estão mortos. Tire o conceito perverso e satânico desse tempo, que o que importa para alguém é se ele está feliz. Você está feliz, meu filho, junto com essa menina? Então eu te abençoo. Você está feliz, meu filho, junto com esse menino? Você e ele agora são marido e mulher? O que importa para mim é você estar feliz. Você está feliz, minha filha, em estar você junto com essa menina? Irmãos, isso é valores das trevas. A santidade é seguir aquilo que você sabe que é correto e que agrada a Deus. O humanismo colocou isso, o que importa é que eu estou feliz. Não, irmãos, isso é resultado do hedonismo, da filosofia nojenta, maligna. Deus vai nos fazer alegres, e nem sempre, irmãos, a santidade vai andar junto com a minha vontade. A minha santidade é a decisão minha de fazer aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que eu sei que é correto, e Ele vai me ajudar nisso. E a minha alegria é em saber que eu vou ser abençoado. Numa época como a nossa, nós nunca vimos tanta gente invocando dos atributos de Deus, que é a fidelidade de Deus. Diz um pregador, que foi pregador no Morro do Borel,
que quando eles chegavam lá no templozinho para adorar, os camaradas do tráfico, eles deixavam a metralhadora lá de fora, mas estava escrito assim: Deus é fiel, na metralhadora. Deus é fiel, como se fosse um amuleto. Irmãos, Deus é fiel para dar a cada um conforme as suas obras. A pastora Edmeia Williams narra que nesse conceito completamente esfacelado, em que eu posso fazer o que for e Deus vai continuar fiel a mim. Fiel, irmãos, não é só para me abençoar, é fiel para fazer com que eu colhe o que eu planto. E ela disse que estava em um congresso, uma igreja, e o grupo musical que estava tocando antes dela subir adorando, cantou a música Tu és fiel, 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 Deus, Tu és fiel a mim. E ela disse que na hora Deus lhe deu uma palavra de conhecimento em relação ao rapaz. E ela no final disse: meu filho, quero falar com você. No final do culto ela disse: meu filho, tu crê naquilo que tu estava dizendo lá em cima, que Deus é fiel? Creio, creio. Por que é que você já tinha planejado que no final do culto ia para o motel com sua namorada? Você crê que Deus é fiel? O menino se espantou, e a namorada foi chegando, ela disse: fica aí. Você crê, meu filho, que Deus é fiel? Não crê não, meu filho. Se você crê que Deus é fiel, Ele é fiel só para lhe abençoar? Não, Ele é fiel em tudo que Ele é. Então a santidade, irmãos, de que eu vou errar e o Senhor vai me perdoar depois, é uma santidade mentirosa, irmão. Que o Senhor vai lhe perdoar é verdade, mas que você vai colher a consequência do seu pecado também é verdade. A falta de temor gerou um evangelho completamente fragilizado. Nós nunca tivemos tanto escândalo no nosso meio, de 4 pessoas afastadas, de 4 pessoas, no mínimo, uma delas está escandalizada, saiu da igreja por causa do mau testemunho de pessoas, por causa da ausência de vergonha. Alguém que abusou do evangelho, alguém que devia ser santo em alguma área e não foi. A santidade, irmãos, é como eu vou crescer na intimidade com Deus. Eu chego ao Senhor pela graça, mas o desejo de andar de uma maneira santa é pensando nele, e essa santidade vai nos conduzir nessa caminhada. Como você sabe, o que todo mundo vai ver na nossa vida é resultado de coisas que ninguém viu, e entre elas a santidade. Santidade, ninguém vai ver honestidade, ninguém vai ver muita coisa que ninguém vai ver, embora agora as câmeras por todo lugar faz as pessoas verem, né? Essa semana eu vi uma coisa de Caxias, não sei quanto foi um tempo. À noite, um grupo de trabalhadores deixaram uma pá, estava numa construção, e passa 2 mulheres, elas dão uma olhada, não vê ninguém, e carrega a pá do pedreiro. Você deve ter visto, muita gente. Semana passada eu vi de um homem, de uma pegadinha de um homem que passa por cego e vai dar como se fosse 2 notas de 10, ele dá 2 de 50 e o cara fica com as 2 de 50, como se fosse 2 notas de 10. Você viu agora as primeiras vacinas que chegaram, a ausência de ética, de valor, de respeito, revelando um Brasil com a moral zero, tinha de autoridade, botando o fotógrafo da prefeitura, não sei, para tomar vacina, porque era alguém ligado a ele. Uma vergonha. Falar em vacina, irmãos, não crie preconceito com essa vacina não, irmãos, por favor. Se não é testada, se não teve 10 anos para testar, mas em nome de Jesus, não creio que você vai morrer não, pode ficar tranquilo, viu? Eu sei que não deu tempo para ser completamente segura, mas vamos viver com o que tem hoje para viver. Claro, eu não estou mandando você tomar vacina que eu não posso lhe mandar,
Mas quando ela chegar eu vou tomar, tá bom? Quando ela chegar, eu tenho 56 anos, tomo ivermectina a cada 15 dias, faço a minha parte, com fé e com responsabilidade, não vou adoecer. Mas, vamos para cá. Irmãos, a vacina desses dias revelou os valores cristãos. Sabe o que é que eu penso quando eu vejo essa coisa imoral no Brasil? Eu penso, rapaz, e as minhas ovelhas, lá do culto das 5 horas? Aquelas que me adoram conosco via internet. Será que tem gente sem vergonha desse jeito? Eu acho que tem. Irmãos, que se fosse vocês, eu disse, esse prefeito fosse da Nova Aliança, será que ele ia fazer a minha coisa? É possível, irmãos. E quando você vê essas coisas na televisão, diga, Deus, me ajuda quando eu tiver um cargo, quando eu tiver numa posição de liderança, me ajuda. Porque o poder corrompe, irmãos, o poder faz as pessoas esquecerem. Algum de vós, é possível que fizesse igual modo, não estou aqui nem defendendo eles, mas dizendo, Senhor, me ajuda a ser santo, porque é possível ser santo. Você pode dizer amém? É possível ser santo, é possível ser santo. Irmãos, e santo não é alguém chato, é alguém livre. Todas as vezes que eu penso em santidade, irmãos, os valores de Deus para a minha vida e para a sua, não é para nos tornar chatos, é para nos tornar livres. Então quando a gente ensina na igreja, algumas coisas de namoro em corte, de namorar sem beijo de língua, sem arroxo, sem sarro, como dizem em Pernambuco. Irmãos, nós queremos que você chegue ao casamento sem manter relação sexual. Sim, e nós nunca casamos tanta gente, que graças a Deus nesse tempo do radicalismo, da falta de vergonha, de pudor, também Deus levantou uma geração de gente santa, que decidiu viver em santidade na área sexual. E eu sempre narro uma experiência do começo do ano passado, quando eu casei um casal, um homem e uma mulher, tá bom? Num caso, nunca vou casar duas pessoas do mesmo sexo, pode ficar tranquilo. Meu Deus, o Senhor nos livre disso. Vamos lá. E eles vão chegar na igreja, viu, irmãos? Até Jesus transformar. Aqui é lugar de receber pessoas, não de aprovar o comportamento deles, viu? E quem vai discipular é você. Amém? É nós. Vamos para cá. Aqui não é lugar de preconceito, nem de rejeição. Aqui é lugar de aceitação para gerar transformação. Aleluia. Mas pode vir. Daqui a pouco vai chegar gente sem pênis e vai se converter e vai ficar aí trabalhando para Jesus. Viu? Trabalhando para Jesus. Eunuco. Vai chegar muito eunuco para cá. Porque se tem alguém orando, vai conhecer o Evangelho. Então, irmãos, na medida que nós vamos caminhando em santidade, irmãos, nos valores cristãos, nós precisamos nesse tempo não nos orgulharmos, mas irmãos, o cristianismo é uma contracultura dentro de cada cultura, e a contracultura mais pesada, irmãos, é viver uma vida separada. É o médico ser honesto, é o juiz ser honesto, é o político ser honesto, é o advogado ser honesto, é o comerciante ser honesto. Nós vamos ser uma contracultura, porque nós sabemos que essa vida é passageira, temos uma eternidade ao lado de Deus, e nós queremos agradar esse Deus que nos salvou, que nos perdoou. Santidade, irmãos, no namoro. Eu lembro desse casal que depois de muito sofrimento na mão de os dois muito adoecidos de tantos relacionamentos, e eles começaram a andar em santidade, já casaram com 1 ano e 6 meses de relacionamento puro, graças a Deus. E eu tive uma visão, e eu sempre conto porque aquela era a maneira que Deus estava dizendo para aqueles jovens, uma maneira como Deus estava honrando eles. Eu tive uma visão de uma chave grande na mão direita dele,
num tamanho assim de uns 20 centímetros, como se fosse de ouro. E do meu lado esquerdo eu vi portas, muitas portas, e elas chegavam aqui como no final do horizonte, que eu não conseguia ver, portas e portas. E como uma voz dentro de mim dizia: a santidade faz eu entregar a chave para portas do futuro, que só vai abrir quem é santo hoje. Eu entrego chaves hoje para pessoas santas, para portas do futuro, que só vai poder abrir quem tem santidade hoje. Então, irmãos, a santidade é como um paiol, como um depósito, que você vai depositando. A impiedade também é um paiol, onde as pessoas vão depositando e vão colher os frutos da impiedade. A santidade também. Eu sempre costumo dizer que nós somos santos, irmãos, porque amamos a Deus, tememos a Ele, mas porque temos descendentes biológicos e espirituais que vão depender da nossa santidade hoje. Daqui do Maranhão, foi a mulher mais bonita do Brasil, lá para Recife, longe dos familiares, só tinha eu e a pastora Maria Jesus naquele lugar, e o Espírito Santo que habitava dentro de nós, com 20 e poucos anos, meu Deus, com saúde, amor e muito hormônio, mas tinha um princípio dentro de mim: eu vou ser pastor. Que cara de pau, que sem vergonhice é essa, que eu vou fazer com a filha dos outros, sabendo que eu vou ser pastor? Que moral eu vou ter para dizer para um adolescente: não transa? Um discípulo meu disse: o senhor era religioso. Eu digo: meu filho, religioso não, eu temia a Deus e lembrava de quem eu ia ser. Por isso ela só me conheceu e só a conheci casados. A vontade era grande, mas tinha um temor dentro, tinha um temor. No nome de Jesus, irmãos, diga comigo: é possível ser santo. E essa santidade, irmãos, é uma das melhores coisas que Deus nos deu, eu vou falar já já. Mas um caráter diferenciado. Eu cito algumas coisas que Deus um dia me lembrou. A pressão que eu vivi no Recife foi grande, mas pressão grande mesmo foi aqui onde eu trabalhava. A empresa que eu trabalhava, o fundo dela era um cabaré chamado Mangueirão. Não vou perguntar quem conhece, porque é vergonhoso você ter ido lá, né? Vamos lá. É ali no entroncamento. Então meus colegas de trabalho era terrível. Eu nunca vi gente tão sem vergonha. Vamos lá. Nesse local de trabalho também trabalhava o seu Wilson Mateus, dono do supermercado Mateus. Ele era torneiro mecânico, e eu entrei naquela empresa de faxineiro, depois virei chaveiro, e depois fui para a seção de peças, onde eu trabalhei. Ele era meu companheiro. Claro, ele via toda aquela pressão, e eu era chamado de irmão. Os anos se passaram, e quando nós estávamos no Jussara, ali o seu Wilson comprou aquele negócio do Clube Jussara. E chegou um dia que eu tinha que estar com ele, para pedir para ele dar um tempo mais para nós, que nós não tínhamos lugar para ir naquela época. E aí foi conseguimos uma reunião com ele. E quando ele me reconheceu, ele disse: rapaz, tu é o irmão. Eu digo: tu é o miúdo, que era o apelido dele. E naquela hora o Espírito Santo disse para mim o que tinha valido aquela santidade de anos atrás. Naquela hora, irmãos, se eu não tivesse vivido uma vida de santidade, ele ia dizer para mim: tu é o irmão? Continua irmão safado ainda? Tu é o irmão? E naquela hora ele só podia me chamar de irmão, para a glória de Deus, porque ele nunca me viu cedendo para muitas coisas. O dia da visitação de Deus, diga um glória a Deus aí. O dia da visitação de Deus, a santidade hoje vai lhe dar autoridade para os seus filhos. Você vai chegar em um lugar, e olha aqui para mim, sem medo de um demônio aparecer. Metade de vocês que estão aqui tem medo de demônio, porque eles sabem das tuas porcarias.
te arrepende. Eu vou mostrar já já o caminho como você fazer isso. Porque ele não tem como lhe acusar. Você vai dizer para um filho e para uma filha: meu filho, o papai e a mãe errou, mas você não vai errar. E se você andou correto, você vai dizer: o papai e a mamãe não errou, e você também não vai errar. Irmãos, a santidade é um telhado daquele que não tem goteira, que vai proteger os seus. A santidade lhe faz ver Deus, lhe faz usufruir de tudo que Deus tem para você. Irmãos, e nós estamos numa igreja, como é que nós fazemos santidade? Nós não somos um povo religioso, irmãos, lutamos para não ser. A religião persegue a todos nós, mas a nossa santidade, irmãos, ela vem disso aqui. Diga comigo: não há santidade sem verdade. Vamos lá? Sem verdade não há santidade. Eu sei que é muito difícil, juntar essas duas coisas. Mas, irmãos, o texto de Efésios 2 diz muito claro isso. Não, pode deixar aí, sem verdade não há santidade. Só eu vou citar Efésios. Que ele diz que em santidade proveniente da verdade. Irmãos, você vai ser santo sendo verdadeiro. Durante muito tempo da minha vida, a santidade era um peso, porque quando eu não conseguia ser santo, tinha que mentir, fingir, esconder. Agora, irmãos, a santidade é feita um a um, confessando o seu pecado. Se você tem uma luta na mente, um pecado na mente, você vai confessar a Deus. Se não vencer, vai procurar a sua liderança. Nós compreendemos que se você é verdadeiro, o caminho da santidade está aí. Deus não veio buscar gente, irmãos, que não peca, mas a coisa que Jesus mais bateu nos religiosos era a hipocrisia deles. Meu filho, aumenta o meu retorno um pouquinho. Obrigado. A coisa que Jesus mais falou dos religiosos era sobre a hipocrisia. Jesus nunca teve dificuldade com o pecador, irmãos. Mas ele sempre teve dificuldade com quem esconde. Em nome de Jesus, a santidade que nós queremos viver é uma santidade que provém da verdade. Olha o que a Bíblia diz agora, em 1 João 1. Não existe pessoas santas de bocas fechadas. Esta é a mensagem que dele ouvimos. 1 João 1, do 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, irmãos, o princípio de andar na luz é o princípio de andar em verdade. A confissão é um passo que vem logo depois do arrependimento, para você sair da mão de alguém. Sabe o nervosismo do passado, da maioria de nós, espero, que quando alguém diz: eu tenho uma conversa para conversar com você. Meu Deus, minha mãe descobriu, meu pai descobriu, minha mulher descobriu. A senhora pode adiantar o que é, mãe? Amor, o que é que tu quer conversar comigo hoje? Não, deixa eu chegar em casa. Não, tu não pode adiantar, não. Santidade. Saudade, né? Jurandir, esse tempo eu fui embora, graças a Deus. Diga: graças a Deus, foi embora. O tempo de andar escondido, com medo. Irmãos, quando a gente deixou o catolicismo, nós deixamos a confissão e o confessionário. Era só para deixar o confessionário. A confissão é bíblica. A confissão é bíblica. Diz Tiago: confessai uns aos outros vossos pecados para que sejais curados. O processo de santidade, irmãos, é feito com arrependimento, mas ele é feito com alguém que vem para a luz. Por isso, essa santidade, irmãos, é possível.
O santo não é o que não peca, todos nós somos pecadores. Esse texto de 1 João diz, se nós dissermos que não estamos pecados, somos mentirosos, mas não somos mais escravos do pecado. Em nome de Jesus, santidade é possível. Pecado de pensamento, eu vou a Deus, se não resolver, vai a alguém. Pecado que eu pequei contra a pessoa, eu vou a ela, confesso, resolvo. Um pecado público, na medida do possível, ele precisa ter um perdão público. Nós temos gente da igreja amarrado, porque confessou público, todo mundo soube do pecado público e não quis confessar. Filipenses 2,15, coloca aí, meu filho, por gentileza. Filipenses 2, do 13 ao 15. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses 2, do 13 em diante. Pois é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo, sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis puros. De novo a santidade toca em relacionamentos. Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Que texto extraordinário. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deseja que a gente brilhe como astro do mundo. Jesus disse que nós somos chamados para ser luz, para ser sal. Em nome de Jesus. Se você está na igreja, a sua vida é da minha conta e a minha é da sua. Nós vamos prestar conta uns aos outros. Nós vamos fazer santidade uns com os outros. Imagina esse ideal de cada grupo pequeno, cada célula, ali a santidade naquele grupo, se houve queixa, se houve dificuldade, ali confessa. Imagine numa hipótese de que todos nós cheguemos a esse culto assim. Como será grande a manifestação de Deus? Igreja Estela, uma das coisas que ela nos ajudou é a viver uma santidade possível. A confissão, o sangue de Jesus nos purifica de tudo que vem para a luz, de tudo que eu clareio, de tudo que eu confesso. Perdoado você é quando pede perdão, mas purificado é um processo de expor, de conversar, de trazer para a luz, de mostrar arrependimento e de trabalhar numa caminhada nova. Precisamos ser uma igreja santa para impactarmos, irmãos, os céus. E com a autoridade de Deus impactarmos a terra. Nós não somos fortes porque nos juntamos e nos relacionamos. Nós somos fortes porque temos o caráter dele, uma igreja santa. A sua santidade no dia a dia, separado, fazendo aquilo que é correto. Nós vamos somando e fazendo uma grande fogueira para a glória de Deus. Por isso, é bom lembrar que vergonha não mata. O que mata é pecado escondido. Você não vai morrer, não. Pastor, eu vou passar vergonha. Não, irmãos. Nós somos um lugar, uma igreja que trabalhamos em santidade. E não tem como viver em santidade se não houver confissão. Aqui não tem um confessionário. Todos nós somos ouvidos de Deus. Toda a sua liderança é treinada para lhe ajudar nisso. Por isso, célula não é um modismo. É uma maneira de mantermos uma igreja santa. A célula é uma maneira de mantermos uma igreja viva, que não está na mão das trevas. Uma igreja que tem autoridade. Uma igreja que é ousada. Me lembro que parte das pessoas que estão aqui, quando a Nova Aliança começou, meu Deus, que guardava coisas de 10, de 15 anos, e quando começaram a vir para a luz, ganharam autoridade em todas as áreas. Nós queremos desfrutar da intimidade de Deus,
E nós só teremos de Deus na medida em que nos afastarmos do pecado. Quando errarmos, vamos a Ele. E Ele nos purifica. Mas santidade tem a ver com andar em verdade, com andar na luz. Santidade é uma luta contra o pecado, sim. Mas, irmãos, nós nunca o venceremos. Jesus é que venceu por nós. Santidade se faz com a decisão de abandonar o pecado. E esse abandonar, irmãos, o pecado numa luta diária, cotidiana, sabendo que Jesus estará conosco, nos ajudando a vencer. Aleluia, essa decisão de ir a Ele, vai ser possível ser santo numa geração perversa e corrompida como a nossa. Aleluia. Eu sei que alguns de vós acham tão pesado esse tempo que pastor acha que é melhor não ter filho. Não tenha. Se tiver pai e mãe, homens e mulheres de Deus, nós vamos criar uma contracultura que queremos que um dia seja uma cultura. O Brasil entrou numa cultura das pessoas abertas para o Evangelho. Mas vamos entrar numa cultura de valores éticos e morais. Em nome de Jesus. Que altere essa sociedade. Diga comigo, eu sou a igreja de Jesus e serei santo. Aleluia. Essa santidade é possível por Ele, é possível pela confissão, é possível pela verdade. Diz que nós vamos ter comunhão. Por quê? Porque quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém está olhando? Determina esse nível de santidade. Você não vai expor sua vida para todo mundo. Mas você vai ter pastores, líderes, que vão lhe ouvir. E em santidade, nós vamos fazer diferença nessa sociedade. Você pode dizer amém? Se coloque em pé, por gentileza.